Vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos. Agradecer ao Mestre por nos ter dado o teu Evangelho, que é um mapa para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. Que todos nós possamos aprender através das lições que o estudo poderá acrescentar em nossas almas. E que os bons espíritos possam abençoar nossos lares, iluminando nossas famílias, mantendo-nos em paz, com bastante saúde. Que assim seja. Assim seja. Bom, então aqui nós vamos projetar o nosso estudo de hoje. Todo mundo está vendo aí direitinho? Nosso roteiro 43, a cólera, capítulo 9, item 9. Nosso objetivo hoje de estudo é estudar os efeitos danosos que a cólera acarreta ao homem, bem como seus reflexos junto àqueles que o cercam, procurando despertar a todos para a necessidade de dominá-la. É muito fácil. Quem se candidata a ler? Posso ler? Vamos lá. O orgulho, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido, por uma contradição. Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade diante do que entende que todos se devam dobrar. Pode continuar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que a impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. O espírito protetor, Bordeaux, 1863. Muito bom. Então aqui a gente consegue ver a importância da cólera, né, para a nossa vida, né? Então a gente está entendendo aqui que é importante ficar bastante irritado, não é isso?
É ou não é, gente? Eu não entendi o que você falou. Eu estou sendo sarcástico, entendeu? Eu estou dizendo que é importante a gente ficar bastante irritado na nossa vida, não é isso? Ou não? Não, claro que não, né? Então por que a gente se irrita tanto, né? Aliás, quem aqui não fica com raiva? É uma forma da gente parar e refletir um sentimento que nos acomete praticamente, eu não digo todos os dias, mas talvez uma vez por semana a gente é acometido por raiva. Então, o Evangelho vem nos mostrar que esse sentimento, ele é um sentimento muito perigoso e, afinal de contas, é um processo danoso para a alma e para o corpo. É o que a gente vai tentar entender a partir de agora. Bom, vamos lá para a primeira questão, que é uma pergunta muito simples. O que é a cólera? Está errado aqui o que é a cólera, mas deu para entender. O que é a cólera? O que vocês entendem como cólera? Aquela raiva que a gente sente, assim, que faz a gente perder a noção das coisas. A gente acaba fazendo, às vezes, uma coisa que a gente repudia, mas naquele momento de cólera você acaba cometendo, fazendo porque você está com um estado raivoso tão grande, né? Que você acaba perdendo o eixo, perdendo a noção das coisas, perdendo o equilíbrio emocional. Eu acredito que seja isso. Na realidade, é o descontrole das nossas emoções, né? Quando a gente não consegue controlar uma emoção, a gente tem uma válvula de escape que geralmente a cólera funciona assim, né? E aí, quando a gente vai pensar no que fez, magoou pessoas, que, como fala no texto, a gente acaba magoando muita gente que está à nossa volta, às vezes por uma besteira, às vezes uma coisa boba, quando a gente vai pensar, meu Deus, para que eu fiz isso sem necessidade? Ofende, magoa, maltrata. De fato, a cólera ela é um desequilíbrio de nossas emoções, mas ela é um desequilíbrio específico. É um desequilíbrio que não se compara à irritabilidade. A gente não pode confundir. É de raiva mesmo, de ódio. Ela está relacionada à raiva, ao ódio, né? É um sentimento mais, né, que extravasa o nosso destempero. Vamos ver a resposta aqui. É a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos que atingem aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. A cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Essa resposta nos remete à reflexão de que todas as vezes em que nós nos encontramos irritados, nós acabamos por extrapolar os limites do bom senso, ficamos, como é que eu posso dizer, de uma certa forma tão assim desagradável que a gente acha que todas as pessoas que estão ao nosso redor merecem o desprazer de sentir a raiva que estamos sentindo. Então, isso é muito comum nas crianças, que quando não têm os seus desejos atendidos, acabam por fazer aquela famosa pirraça. O que é a pirraça? É a cólera infantil. Eu tenho que aproveitar que tem muita criança vendo a gente hoje aqui, é bom a gente exemplificar isso. A cólera infantil, ela se representa na pirraça, quando bate o pezinho no chão, quando taca as coisas na parede, quando
faz malcriação, quando xinga, quando Daqueles gritos irritantes. gritos irritantes, ou seja, é ser rude, é ser desagradável. E quando nós agimos assim, a gente não percebe que a outra pessoa, o nosso familiar principalmente, não tem o merecimento de nos ver dessa forma. Aliás, nós não temos o direito de ser desagradáveis. E essa é uma reflexão. Mas é só as crianças que fazem isso, né? Só as crianças que fazem, claro. que dão piti. Interessante, Alessandro, no texto falou uma coisa que um amigo uma vez me falou. Eu estava com um problema muito sério com uma outra pessoa e eu cheguei lá para desabafar com ela e tempos depois ela falou: Risete, a sua fisionomia estava uma coisa assim que a gente não conseguia reconhecer. E aí o espírito falou realmente, né, que de repente se você conseguisse se ver no momento de cólera, você não se reconheceria. Parece que as feições da gente mesmo se modificam. A gente nota quando a pessoa está com raiva, nossa, fica uma coisa assim, tipo monstruosa mesmo, que se fosse fotografada a aura dela, acho que ver-se-ia alguma coisa assim bem desagradável. Né? Nem precisa fotografar. Ela fica bem evidentemente a monstruosidade. A gente fica tão vulnerável espiritualmente quando está em estado de cólera, né? Porque você só pensa coisa ruim, você quer agredir a outra pessoa, você quer fazer com que a outra pessoa sofra, né? E aí, quer dizer, você fica vulnerável espiritualmente e aí os nossos irmãozinhos obsessores se aproveitam. Eu acredito que eles se aproximam tanto nesse momento que consegue até fazer com que as nossas feições mudem. E muitas vezes a gente, depois que passa aquele momento, né, da cólera, você mesmo percebe que você não se reconhece naquela situação. E acaba somatizando para o nosso corpo, né? Criando uma doença. Com certeza. A cólera é uma das formas que nós entramos em desequilíbrio, talvez uma das piores formas que nós entramos em desequilíbrio. E quando a gente acaba entrando nesse processo, nós evidenciamos quem de fato nós somos, verdadeiramente quem nós somos, porque além do que a Isis ressaltou, nós baixamos de tal forma o nosso padrão vibratório que ficamos à mercê de espíritos, obviamente, mais infelizes de se conectarem conosco e aí acabamos arrumando patrocinadores espirituais do mal. Né? Então, a gente, são nossos queridinhos, nossos amiguinhos. Ficando com raiva. Quem é que não teve aquele pensamento? Vamos lá, o trânsito é uma maravilha. O cara foi, deu aquela freada, você freia, quase se bate, e aí você fica com raiva, você fica com cólera. Aí começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Mas eu tenho que chegar lá, eu tenho que falar para ele que ele fez uma coisa errada, eu tenho que xingar, eu tenho que fazer isso. Começo a criar na minha mente um revide tão necessário que depois que vai passando o tempo, você, poxa, por quê? Para que eu estou pensando isso? Para que eu tenho que agir dessa forma? E realmente a gente fica irreconhecível. A gente perde o equilíbrio, perde o controle de si mesmo quando a gente está em cólera. E a quantidade de besteira que a gente faz, quando está com cólera, quando está com raiva, é imensa. É uma coisa impressionante. Vamos seguir aqui com o nosso... Fala, Leandro. Você é um lorde, você pode falar à vontade. Quando ele se propõe a falar, tem que deixar. Eu me recordei agora de um capítulo dos Mensageiros, onde o André Luiz e o Vicente e a Aniceto, eles caminham até o campo e lá eles se deparam com um rapaz no chão, né, que tinham ensanguentado e tinha 2 encarnados socorrendo e tinham os espíritos desencarnados em volta. Aí eles pararam para observar o que tinha acontecido e teve como é que se fala? Tinha um superior ali que fez uma pergunta ao desencarnado o porquê ele tinha deixado aquilo ali ocorrer no momento. O que estava acontecendo e o que aconteceu. Aí ele explicou que
o rapaz que estava deitado no chão, ele sempre passava ali, naquele local, ele tentava auxiliar aquele rapaz que ele sempre ficava nervoso e ele batia num animal que era um burro, que puxava a carroça. Aí ele falou que nesse dia ele estava tão irado, tão com a cólera exaltada, que o animal deu um coice nele e ele Morreu. foi ao chão, né, e ficou machucado. Então ele falou que não pôde fazer nada naquele momento porque o padrão dele vibratório estava muito baixo. Aí o que eu tiro aí de ensinamento também, e como já colocou algumas coisas aí, né, a respeito, que quando o nosso padrão vibratório ele abaixa muito, quando a gente entra nessa situação colérica, fica até difícil da espiritualidade de nos amparar, né? E o capítulo anterior também fala das bactérias, que conforme as pessoas vão tendo maus pensamentos, entra em questão colérica, começa a emanar bactérias no ar e eles começam a pairar, porque o André Luiz chegou a ver também essas nuvens de bactérias. E conforme, dependendo desse momento colérico, as pessoas também elas adquirem essas bactérias, onde traz também a enfermidade. Com certeza. Isso que você está colocando é muito legal. O André Luiz traz esses relatos que são até impressionantes e, de fato, isso tudo influencia até mesmo na nossa saúde. E o fato de muitas vezes nós ficarmos com a imunidade baixa e sermos acometidos por muitas enfermidades, está aí uma explicação. Né? O Leandro colocou muito bem. Vamos lá. A nossa próxima questão é a seguinte. Onde encontramos a causa da cólera? No orgulho ferido, que faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações que o obriguem a aceitar-se como um ser ainda imperfeito e, portanto, com graves erros a corrigir. A energia serena edifica sempre. E aqui nós temos a resposta, né, da razão, a causa, a origem da cólera. É o orgulho ferido. Que todas as vezes que nós somos contrariados, que nós não temos a nossa vontade a ser executada, nós ficamos com cólera. Um dos sentimentos que nós extravasamos erradamente é a cólera. Vocês concordam ou discordam? Com certeza. Plenamente, concordo plenamente. Alguém aqui já ficou contrariado com alguma coisa? Aí a gente pergunta, quem nunca? Né? Eu tô com uma amiga, acho que eu comentei aqui, eu botei até o nome dela na irradiação, que eu avisei a ela durante um bom tempo que ela estava num processo de divórcio muito sério, com muitas contrariedades, e eu via que ela estava assim, encolerizada contra o marido e tal, e começou a sentir uma dor de estômago, do nada, assim, do nada. Eu falei, caramba, ela está com uma gastrite. E isso aí se transformou num câncer, que agora ela está com uma metástase incrível, e continua com essa, botando na cabeça que o marido é que foi culpado, essa coisa toda, e na realidade... Esse exemplo que você está dando, ele é muito comum, porque o centro gástrico, no caso de falar genético, não, é o gástrico, né, o plexo solar, ele é um dos responsáveis pelo controle das emoções. Então, a gente acaba... quem não sente aquele friozinho na barriga? Não é? Quando está ansioso. Não, um ardor, quando você fica com raiva, tudo por dentro chega a arder, seu estômago arde. Isso. Então dá a impressão que... Parece que todas as emoções se concentram no estômago. Exatamente. No estômago, o que acontece, energeticamente falando, o nosso plexo, né, o nosso centro gástrico, ele acaba não conseguindo, vamos dizer assim, digerir ou processar essas energias deletérias que nós mesmos estamos emanando e acaba não nutrindo bem as células dessa região
e as células dessa região, por sua vez, acabam ficando doentes, desenvolvendo algum tipo de enfermidade. No caso aí, a gastrite, começa com a gastrite, isso pode realmente se desenvolver em casos mais graves como câncer. Então, esse exemplo que você colocou, ele é muito comum, né? Justamente em função desse plexo que nós temos aí. Bom, continuando aqui, de que forma a cólera prejudica aqueles a que a ela se predispõe? A gente acabou de falar, né? Alterando-lhe as funções orgânicas, debilitando-lhe a saúde e afastando-lhe os amigos perante parentes e o auxílio dos bons espíritos. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio sua primeira vítima. E essa reflexão ela é importante, né? Todas as vezes que nós ficamos com raiva, além das questões de saúde que a gente colocou, alterações do equilíbrio do nosso corpo físico, altera a pressão, batimento cardíaco, e aí, né, vai para um monte de coisa. Até a glicose, né, Lê? Até quem é diabético altera, entendeu? Enfim, altera tudo. Mas, novamente, a questão ela volta a falar sobre a questão do relacionamento, que muitas vezes a gente esquece daqueles que estão ao nosso redor. Além de ser um veneno que nós mesmos estamos tomando, a gente está prejudicando aqueles que estão convivendo conosco. A gente faz com que a outra pessoa também sinta os efeitos da raiva. Afinal de contas, quem é que consegue ficar à vontade perto de alguém com raiva? Alessandra, e a gente assim acaba agindo como um psicopata quando a gente está naquele estado de cólera. Eu acredito assim, que a única diferença é que o psicopata não se arrepende, né? E a pessoa, quando passa a cólera, ela volta atrás, né? Ela vê o que aquilo foi um momento. Mas eu fico imaginando que é mais ou menos parecido, porque a raiva, o ódio é tão grande que você pensa coisas horríveis. E depois você se arrepende, quando você não é um psicopata. Quando você não é o psicopata. Aí é que está o problema. Ou se você no não estado se arrepender, de cólera e não se arrepender, se não se arrepender, significa que você procure um psiquiatra urgente. Procure um urgente psiquiatra. Não é nem um psicólogo, é um psiquiatra mesmo. Psiquiatra mesmo. Bom, vamos lá. Além de si próprio, como o homem colérico prejudica os outros? As suas atitudes de revolta e rebeldia se refletem naqueles que o cercam, causando-lhe sofrimento e mal-estar em razão de vê-lo nesse estado, fazendo-os sentir infelizes. Se tem coração, não será motivo de remorso fazer sofrer os entes a quem mais ama? E que pesar moral se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. É aquela coisa, né? As atitudes e as decisões que nós tomamos no momento de cólera, no momento de raiva, elas podem impactar uma vida inteira. Quantas brigas de trânsito existem por aí que acabam em confusão? E aí, sei lá, morte. Morte, uma pessoa dessas está armada, aí, enfim. E quantas vezes nós somos acometidos pela raiva alheia? Eu estava um dia desses aí, resolvendo uma situação, acabando que estava num ambiente público, com máscara e tal, tudo bonitinho, e o indivíduo ele estava extremamente colérico, não estava irritado, não, estava colérico, simplesmente porque o canal da televisão, que era um local público, ele estava numa determinada emissora que ele não queria assistir. Ele estava quase tacando uma pedra na televisão e nos atendentes que não tinham nada a ver com a história.
Ele estava tão irritado, a tal ponto que ele estava agredindo, assim, tanto psicologicamente quanto verbalmente, quem estava ali, quem decidiu, sei lá, quem botou a televisão naquele canal, e ele acabou não percebendo que ele acabou agredindo todas as pessoas que estavam assistindo aquele canal, porque tinha pessoas que assistiam no canal, né? Pessoas que não estavam nada a ver. Então a gente acaba, sem perceber, agredindo e faltando com respeito a outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa irritabilidade, que não tem nada a ver com a nossa malcriação, não tem nada a ver com a nossa... Olha só, Alessandro, Sim. E o pior é que, às vezes, essa cólera contagia, que se tem outras pessoas que também compartilham esse mesmo sentimento dele, acaba virando assim uma corrente de protesto por uma coisa boba, que é num ônibus, por exemplo. Teve uma vez que eu estava num ônibus e aí o motorista parou, sei lá, para fazer sei lá o quê, e um ser humano lá começou a xingar o motorista. Quando eu olhei, o ônibus inteiro estava xingando o motorista. Assim, do nada, o cara teve que parar num daqueles pontos sei lá, de referência de alguma coisa. E aí eu comecei a fazer prece e a coisa, como o Leandro falou lá, fica um ambiente tão ruim que a própria espiritualidade tem dificuldade de nos ajudar. Eu começava a orar o Pai Nosso, eu não conseguia sair da metade. É horrível, cara, porque você começa a ficar envolto num clima pesado pra caramba. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Sim, com certeza. O vizinho da minha irmã, ele morava no mesmo quintal que o irmão. Aí ele trabalhava à noite, chegou em casa de manhã, foi dormir. Aí umas 10 e pouca, mais ou menos, eu ouvi uma discussão no quintal. Era o irmão dele com a esposa dele, discutindo. E ele cansado, né? E aí entrou naquele clima de raiva, ele matou o irmão. Nossa. Matou o irmão. Aí foi preso e ficou muito arrependido. Quando ele foi solto, ele cumpriu 2 anos de cadeia. Quando ele foi solto, ele chegou em casa, passou pela porta que o irmão dele morava, ele não aguentou e se suicidou. Caramba. Meu Deus do céu. Tudo por um acesso de uma sequência de tragédias, né? Isso. Uma sequência de tragédias. Bom, gente, eu vou andar um pouquinho mais rapidinho, porque a gente só tem 5 minutinhos para terminar o nosso estudo. Vamos lá. Olha só, Oi. Bastante de casos. Eu queria saber, no momento de raiva, o que a gente, de uma maneira prática, a gente pode fazer para controlar isso, sem aquela emoção no momento? Olha, cada um tem a sua forma, né, de trabalhar. Eu, por exemplo, hoje, aconteceu uma situação comigo que o carro deu uma freada e estava dando uma ré, mas a pessoa estava dando ré sem olhar para o retrovisor. E eu buzinei, e aí no último segundo ele parou. Mas ele parou e ficou olhando para minha cara como se ele tivesse certo. E isso me deu uma raiva. Uma raiva muito grande. E aí, mexeu com o seu ego, né? Mexeu com o meu ego, mexeu com o meu... Poxa. E aí me deu vontade de discutir, de responder e tal. E aí veio assim, uma vozinha na cabeça, dizendo assim, o que você vai ganhar com isso? Pra quê? Pra quê, né? Impressionante. Graças a Deus veio essa vozinha. Você tem família, você tem esposa, você tem muitas coisas que Deus te deu, então o que você vai ganhar? Você não tem a perder. Eu acho assim, por incrível que pareça, a razão, ela controla a emoção. Então, todas as vezes que a gente está numa situação assim, que a gente está a ponto de explodir, nós temos que realmente respirar fundo, meu casaco, mãe? E trazer, né, a razão para controlar a emoção. Nesse momento, é a razão que vai fazer com que a gente consiga controlar esses impulsos, né? Tem que ter um autocontrole muito grande. Bom, vou colocar aqui agora rapidinho, mas a pergunta foi muito legal. Acho que respondeu? Bom, como defender os valores que consideramos corretos, sem nos encolerizar? A pergunta que a Alessandra fez, né?
Uhum. Agindo de conformidade com os mesmos, respeitando nos outros a sua forma de pensar, sem perder a confiança em Deus e em sua sabedoria. Para a definição consciente daquilo que realmente é correto, torna-se imprescindível nossa constante ligação com Jesus. Olha, é impressionante, né? Fala aqui sobre a forma de pensar, o nosso preparo espiritual que devemos ter em relação a tudo que nós estamos vivenciando. E quando a gente fala assim, Jesus, ele não é só aquele mestre distante, não. Ele é um exemplo que nós devemos seguir e está ao nosso lado, porque se nós não tivermos ele ao nosso lado, como se ele estivesse olhando assim para a gente, olha, eu sei o que você está fazendo. Tem aquela mensagenzinha do Zap, eu li o que você postou. É mais ou menos, tem que ver Jesus assim. O Jesus está presente, está aqui ao nosso lado, e ele é essa vozinha que vai, de alguma forma, trazer a nossa razão à tona para que a gente possa controlar esses pensamentos ruins e as atitudes ruins. Né? Vamos à última questão de hoje. Mas, se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos acertada, não haveria aí razão justa para nos revoltarmos? Olha, pergunta interessante. Não. Isso não seria justificativa para a cólera. Tampouco impor nossa vontade quando não somos compreendidos não resolve o problema. O segredo do sucesso está em aguardar paciente, pois a verdade prevalecerá. Se a nossa paciência já é tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. Aqui, nada justifica a raiva, nada justifica a cólera. É só ter paciência, coisa que nós todos estamos habituados. Molinho, isso aí é besteira. É muito simples, né? Assim, então as revoluções que aconteceram no mundo, elas foram necessárias, foram importantes? Foram. Todas elas foram muito importantes, cruciais, precisam acontecer as revoluções na sociedade para que a sociedade continue evoluindo. A gente não pode baixar a cabeça para o que está errado. Jesus não fez isso, mas ele não se encolerizou. Mas Jesus pegou o chicote, então essa é a história. As pessoas viram isso. Sabe aquela coisa da pessoa que é calma? Quando fala mais grosso, todo mundo fica com medo? É a mesma coisa de Jesus. Você vê alguém que vibra o planeta inteiro, encobre o planeta inteiro com a sua irradiação. Tá falando sereno, falando em paz, falando em amor, tal. De repente ele fala, não faz isso, todo mundo treme. Todo mundo treme. Eu não consigo imaginar Jesus pegando no chicote. Não consigo de maneira. Basta a gente imaginar, né, o Papa Francisco tão doce, tão sereno, e um dia ele só teve que ser um pouco mais rude para que uma pessoa entendesse que ele estava ali no momento. Você imagina compromisso. Multiplicar isso por elevado à quinta potência 1 bilhão, né? Que é Jesus. Jesus não se encolerizou. Ele estava na cruz, pregando prego no pé, nas mãos, né? Lança com chicote, com tudo, ele não ficou com raiva. Acho que não xingou ninguém nem nada. Imagina a gente, ia xingar até a quinta geração de todo mundo. Pois é, e perdoou todo mundo, né? Pai, ele perdoa porque eles não sabem o que faz e tal. Enfim, gente. A gente tem tudo abestado. Um minutinho para a gente fazer a prece. Agora nós temos o entendimento, ele não precisa mais que o pai fica pedindo o pai que nos perdoe. Ele tem que enviar algumas coisas para a gente cair na real. Já tem entendimento. Bom, gente. Não adianta ele só pedir, não. A gente tem segundos, vamos fazer a prece relâmpago aqui agora. Obrigado, Senhor. Que a paz, o amor e a luz permaneçam conosco. Abençoe nossa água, abençoe nossa casa e nossa família. Assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite, até sábado para todo mundo. Vamos gastar que Deus abençoe e dê muita saúde para todo mundo. Para todos nós. O Severaldo tá quietinho, eu tô te marcando, Severaldo. Eu tô só vendo ele, tô só manjando ele muito quieto.
Acho que ficou ele até fica meio desconfiada. tímido, porque está assim, sendo filmado. Acho que ele ficou meio tímido. Não, e o Zoom corta ele toda hora.